todos. Eu queria agradecer também este convite simpático esta noite de quarta-feira. Como vos foi dito, esta sessão é muito informal, tem um título um pouco ameaçador, 15 medidas para o combate à crise, simultaneamente paradoxal, porque talvez sejam precisas muito mais do que 15 medidas para o combate à crise, mas em contrapartida eu não vou falar de 15 medidas. Vou-vos apresentar algumas, sugerir algumas, porque creio que nós devemos ter uma discussão profunda, difícil, sobre a crise, as suas raízes e sobre como devemos responder. Eu acho que este é um dos momentos, e é sobre isso que vos quero falar, em que é mais importante podermos usar as melhores capacidades de informação, de inteligência, de argúcia, de preocupação, de solidariedade, para podermos, com isso, olhar para as dificuldades e encontrar caminhos de alternativas. E por isso eu vou-vos falar um pouco sobre as razões desta crise, os seus protagonistas, quem é que eles são. Hoje à noite, há 20 minutos atrás, acabou uma entrevista com o vice-primeiro-ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho. E ontem, como sabem, o próprio primeiro-ministro, José Sócrates, apresentou também as mesmas orientações e o acordo a que eles chegaram, a que chamou, o engenheiro Sócrates tem sempre algumas expressões que são sempre muito elegantes, ele chamou, disse deste acordo que para dançar um tango são precisos dois. E, portanto, é um pouco deste tango que eu vos vou falar, mas também das razões para as dificuldades do país. E antes de vos falar propriamente dos protagonistas políticos e do que têm feito, eu queria começar por vos chamar a atenção para outros que têm tanto poder como os ministros, na verdade, que fica em segredo entre nós, mas têm mais poder do que alguns ministros, e que hoje apareceram. Quem viu um telejornal de hoje e de ontem, porque eles são mais ou menos como esta dupla Sócrates Passos Coelho, aparecem todos os dias, estão lá todos os dias a apresentar as suas posições. Ontem o Fernando Ulrich, presidente do BPI, veio apresentar ao país novas devastadoras. Dizia ele tem um ar óculos meio nua, um ar simpático, veio dizer, bom, resumindo e concluindo, daqui a poucas semanas o país vai acabar. E, portanto, veio o FMI e já não temos dinheiro para as próximas semanas. Hoje, ele já se encontrava num ambiente mais seleto, não era só o Fernando Ulrich a falar, estavam todos. Dá um tempo para cá, nestes seminários dos jornais económicos, encontrou-se uma solução que é muito característica daquela imprensa e daqueles seminários. É que se cria um palco, coisa normal, nada normal, enfim, há muitas formas de falar, uma tribuna, uma cadeira, em mesa redonda, como quisermos. Não, mas eles têm uma coisa especial. Põem os cadeirões. E nos cadeirões no palco, esparramados nos cadeirões, portanto, lá está o Carlos Santos Ferreira para um lado, o Henrique para o outro, o Ricardo Salgado para o outro, inclinados, debruçados, lá vão dizendo algumas coisas sobre o país. E hoje vieram todos corrigir o Fernando Ulrich, que também lá estava, dizendo basicamente o seguinte: não discutimos o que os nossos colegas, expressão maravilhosa, dizem em público, porque é tempo de todos, a banca, estarmos unidos. Mas, atenção, portugueses, está a chegar o tempo em que os rendimentos vão todos baixar. Ulrich, admoestado pelos seus colegas sobre a solidariedade interbancária, tomou a palavra a dizer, bom, eu ontem fui um bocadinho rústico, diz ele de si próprio, mas os meus colegas disseram isto com uma elegância extraordinária. O que é que eles disseram com tal elegância? Que os rendimentos vão todos baixar. Na verdade, é isso que está a passar em vários países europeus. Em Espanha, o governo decretou que os salários da função pública baixam 5%. Na Grécia, baixam 14%, porque já estão a baixar por cada mês, mais o subsídio de férias, mais o subsídio de Natal. E, na verdade, não é só isto, porque se os impostos sobem, o salário que foi encurtado ainda fica mais pequeno. Eu acho graça quando o Primeiro-Ministro, depois do encontro com Passos Coelho, diz que vai haver a única diminuição das famílias, é um esforço repartido por todos, é aquela
diminuição do salário, porque aumenta a dedução do IRS de 1 a 1,5%. Não é verdade. Sobre isso, o aumento do IVA, que vai fazer um aumento de todas as compras. Mas sobre isso, muito mais. Porque o Governo, e Passos Coelho dizia hoje que estava orgulhoso dessa medida, vai reduzir o subsídio para os transportes. Se reduz o subsídio para os transportes, é claro que o preço dos transportes vai aumentar. Isso significa que o salário que está reduzido pelo aumento do imposto, que está reduzido pelo aumento dos juros, fica mais reduzido pelo aumento dos transportes. E continuam depois, porque aquilo em que eles se entendem é no corte da despesa pública. Bem, mas a despesa pública, o que é? São muitas coisas diferentes. Desperdício do Estado, imenso. Maus investimentos, de certeza. Salários, também. E depois é a saúde, a educação, a segurança social, a segurança, a defesa, etc. Quando se corta nas despesas do Estado, já estamos a ver o que vai acontecer. Sócrates, aliás, já o ensaiou há 2 anos atrás. Começou por fechar maternidades, centros de saúde, cortes no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, os cortes na despesa pública podem ser vantajosos se for o corte no desperdício, na perda de receitas, no fisco que não é igualitário, e podem atingir mais uma vez o salário se o preço dos livros for aumentar, se o preço das propinas for aumentar, se o preço da saúde ou dos medicamentos vier a aumentar. E, portanto, o que nós temos, na verdade, é uma espécie de ataque em várias frentes, sempre tendo como objetivo o salário. E é disso que dizem os banqueiros. Porque dizem eles, naquele ar negligé com que se sentam naquele palco, que agora os rendimentos vão baixar. Não consta, devo dizer-vos, que diminuam muito os rendimentos dos próprios banqueiros. Porque, na verdade, um dos aspectos mais chocantes da economia portuguesa é que é no momento da maior crise que aumenta mais a desigualdade dos rendimentos. É sempre assim, na verdade. Quanto maior é a nebulosa da crise, quanto maior é o medo das pessoas, quanto maior é a frustração da sociedade, maior tende a ser a facilidade com que os mais poderosos se impõem para conseguir rendimentos totalmente injustificados. A grande diferença, no entanto, é que, graças a uma proposta que o Bloco de Esquerda fez há um ano atrás, nós agora sabemos exatamente quem ganhou cada bónus, cada benefício, cada suplemento, cada prémio, sobretudo nas empresas financeiras que ocultavam sistematicamente estes valores. Os relatórios dos bancos eram uma coisa muito curiosa, porque davam as contas que têm de ser apresentadas formalmente. Eu não sei se há aqui trabalhadores que trabalham na banca e certamente me confirmam isto, outras pessoas que conheçam, vós certamente esteja nessas circunstâncias, e depois tinham lá uma rubrica que era despesas com salários. Mas as despesas com salários era tudo. Era desde o contínuo, ao técnico, ao economista, à trabalhadora especializada, todos, e os administradores. O que o Bloco de Esquerda conseguiu fazer foi uma alteração numa norma da lei, num artigo. São as 2 linhas de alteração à lei, porventura, mais bem utilizadas que nós já fizemos até agora. Porque esta alteração tem 2 linhas. Só diz o seguinte: a partir de agora, com a entrada em vigor desta lei, os rendimentos diretos e indiretos totais pagos a cada administrador têm que ser tornados públicos. Logo que isto apareceu, houve um homem que sabe bem disto, era o banqueiro mais bem pago de Portugal, ganhava 300 mil euros por mês, 3 milhões por ano, Jorge Jardim Gonçalves, na altura presidente do BCP, que veio dizer: atenção, cuidado com isto é perigosíssimo. E explicou ao Jornal Económico porque é que era perigosíssimo. É perigosíssimo, porque se souberem os rendimentos de cada administrador do sistema financeiro, pode haver uma revolução social. Era o que ele dizia. Bem, eu sou mais modesto, não sei se vai haver uma revolução social por sabermos o que é que eles fizeram, ou quanto é que ganham, mas ficamos mais bem informados e ficamos